Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Pra quem não tá ligado, nos vídeos de Iceberg você pega um tema específico e vai jogando informações sobre esse tema. Quanto mais a gente desce no iceberg, mais estranhas serão as informações passadas. Eu acho que deu pra entender. Bora lá. Bob Esponja na Terra Aleatória. Nesse episódio, o Bob Esponja e o Lula Molusco têm que fazer uma entrega de hambúrguer num local totalmente maluco, chamado de Terra Aleatória. O local é tão misterioso que ninguém sabe ao certo como chegar lá. Tudo que você tem que fazer é simplesmente sair andando. E nesse episódio a gente tem uma cena que foi deletada. Pra quem não tá ligado, essa imagem faz referência a uma antiga creepypasta que circulava pela internet, também conhecida como Red Mist. Nem preciso explicar por que foi deletado, né? É um pouco assustador pra citar num desenho infantil, mas é bom saber que por um breve momento esse easter egg foi ao ar. Minhas pernas. Em diversos episódios do Bob Esponja, um personagem misterioso aparece de fundo, sempre gritando a mesma frase. Minha perna! Minha perna! Minha perna! Minha perna! Por muito tempo isso foi apenas um mistério, mas na 11ª temporada eles decidiram fazer um episódio focado nesse personagem. Fred é um cara que sempre vive quebrando a sua perna. O Bob Esponja se sente culpado por ter acidentalmente atropelado ele. Então ele decide que agora vai manter Fred fora de perigo a todo custo. A fenda do biquíni é resultado de testes nucleares. Essa teoria diz que a fenda do biquíni foi baseada no Atol do Bikini, uma ilha localizada no Oceano Pacífico, onde 23 dispositivos nucleares foram detonados, como parte de um teste de armas nucleares. Esse teste foi realizado pelos Estados Unidos. Essa teoria afirma que a radiação causada pela bomba foi o que deu origem aos personagens. Essa mutação fez os animais terem inteligência e diversas características humanas, como a gente pode ver no desenho. Lula Molusco bonitão. Você já deve ter visto esse meme pela internet, e é simplesmente o Lula Molusco com o rosto totalmente harmonizado. Essa imagem vem de um episódio da 5ª temporada, chamado As Duas Caras do Lula Molusco. Após sofrer um acidente, o Lula Molusco vai pro hospital e quando os médicos tiram todas as suas faixas, ele se vê totalmente diferente. Toda a população da fenda do biquíni começa a elogiar e perseguir ele. O marido da Sra. Puff. A Sra. Puff é a professora de pilotagem da fenda do biquíni. Ela é a personagem com a maior ficha criminal de todo o desenho. Ela foi pra prisão diversas vezes, normalmente pelo fato do Bob Esponja sempre bater os barcos e causar uma terrível destruição. No episódio da 2ª temporada, Amor Cascudo, é revelado que o marido da Sra. Puff foi pescado e empalhado, e acabou sendo transformado em um abajur. Pente, o pirata. É a misteriosa pintura de um pirata com um papagaio, que sempre aparece na abertura do desenho. Embora alguns fãs achem que ele é o holandês voador, ou até mesmo o pirata Pet, ele não é nenhum dos dois, é simplesmente uma pintura que não tem história alguma. No episódio Entrando numa Fria da 6ª temporada, é a única vez em que o personagem aparece sem ser em forma de pintura. Fora de lógica. Bob Esponja tem muita coisa que contraria totalmente a lista física e lógica, tipo a fenda do biquíni que tem um corpo de bombeiros. No episódio da 3ª temporada, Festa da Calça Saltitante, o Bob Esponja lê uma carta que faz referência a isso, zombando do próprio desenho. Um remetente com certeza não faz a menor ideia das limitações físicas da vida submarina. Bom, é melhor jogar isso no fogo. A pintura sem fim da Sra. Puff. Na casa da Sra. Puff tem uma pintura um tanto quanto estranha. É uma pintura que mostra ela mesma abrindo a porta e dentro dessa pintura tem outra pintura exatamente igual. Zooms perturbadores. Se você assistiu Bob Esponja quando era criança, com certeza esses zooms bizarros que apareciam no meio da cena te marcaram. São zooms bem medonhos e bem nojentos, que eu tenho certeza que muita gente achava bizarro.
o retorno do Incidental 70. Os incidentais são de 300 personagens de fundo que aparecem no desenho. Alguns deles são recorrentes e outros são completamente figurantes, mas uma coisa é certeza, todos eles sempre estão por aí pela fenda do biquíni, exceto o Incidental 70. Ele fez 9 aparições ao longo de suas primeiras temporadas, mas ele de repente desapareceu do desenho por 20 anos. O seu retorno acontece no episódio Batata Puff. A maioria de suas aparições são papéis de fundo, e ele teve apenas 2 falas no desenho inteiro. O nariz do Bob Esponja. I'm down here, sir. What are you doing, lad? Squidward said I could help by burying myself. Please tell me that is your nose. It isn't. Durante muito tempo essa cena circulou pela internet, e muitas pessoas disseram que também lembravam de ter visto isso na televisão. Só que esse é mais um caso do famoso efeito Mandela, que é quando diversas pessoas têm uma falsa memória de algo que nunca aconteceu. A cena na verdade foi editada e na versão original o seu siriguejo simplesmente puxa o Bob Esponja, sem falar nada daquilo. Gravação de 25 de julho de 2005. 'Cause I'm ready. Hi, SpongeBob. SpongeBob. Essa é uma gravação que circulou pela internet se tratando de um suposto erro que aconteceu quando um episódio de Bob Esponja estava sendo transmitido na Nickelodeon, mas não demorou muito pra galera confirmar que aquela gravação não se passava de uma montagem feita por um fã. The Interdital Zone. Essa é uma história em quadrinhos educacional, escrita e ilustrada pelo criador do Bob Esponja, Stephen Hillenburg, em 1984. Ele criou essa história para ensinar seus alunos sobre os animais das poças das marés, enquanto trabalhava como professor no Instituto Oceano. O livro foi co-apresentado por 2 criaturas marinhas, um camarão chamado de Rock e Bob, a esponja, que foi uma versão inicial do Bob Esponja. Anos depois, um produtor de televisão entrou em contato com Hillenburg, então ele sugeriu que ele desenvolvesse uma série animada com essa temática de vida marinha. E foi assim que surgiu o SpongeBob, uma versão do Bob Esponja bem semelhante à que a gente tem hoje em dia. E depois de um tempo eles alteraram o nome para Bob Esponja, por conta de problemas com direitos autorais. Bob Esponja é exibido em 7 canais diferentes no Irã. Além disso, as dublagens também são diferentes, e a maioria delas são de forma ilegal, e sem nenhuma permissão da Nickelodeon. A maioria das músicas usadas são substituídas por música persa, e também existe muita censura nos episódios. O exemplo mais famoso é o design da Sandy, que em vez de ser mostrada com seu biquíni, ela aparece usando um vestido roxo. Essa censura foi ordenada pelo governo iraniano, devido ao fato de sua roupa ser muito reveladora. Plankton vende carne de peixe. No restaurante Balde de Lixo, todas as comidas oferecidas são compostas por chum, um ingrediente único do Plankton, que é uma porcaria. Na vida real, chum é uma isca usada pelos pescadores, feita de peixe picado, ou seja, o Plankton vende carne de peixe para peixes. Por sorte, toda a população da fenda do biquíni detesta aquela comida. Esse com certeza é um dos filmes já feitos. Lembra da versão do Bob Esponja do Irã? Pois é, eles fizeram um filme do Bob Esponja por conta própria. Nesse filme, Bob Esponja e seus amigos viajam para Tehran, a capital do Irã. E eu nem preciso dizer que esse filme não teve permissão da Nickelodeon, né? E ainda por cima, os caras fizeram uma animação horrível e com uma história pior ainda. Bob Esponja Rampants. Essa é uma paródia bizarra do Bob Esponja que circulou pela internet nos anos 2000. Bob Esponja e Patrick estão entediados enquanto jogam, então eles decidem enrolar um baseado, só que pro azar deles, a maconha acabou. Eles vão até a casa do Lula Molusco, que nessa versão é um vendedor de alga marinha, se é que me entendem. Eles não têm dinheiro a oferecer, então o Lula Molusco manda eles embora.
Os dois decidem invadir o carro do seu siriguejo e roubar o som do carro dele. Eles entregam um toca-fitas pro Lula Molusco e pegam a maconha, mas logo o seu siriguejo aparece e pretende pegar de volta o seu aparelho de som. O episódio termina com o Bob e o Patrick relaxando. Abertura original do episódio piloto. Hoje em dia nem tem como imaginar uma versão diferente, mas a primeira versão da abertura feita pro episódio piloto é totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia. Se liga. SpongeBob SquarePants. Seu siriguejo tem overdose de cetamina. Esse é um jogo feito por fãs. Nele você joga como seu siriguejo, e o seu objetivo é entregar drogas para os seus amigos e outros moradores da Fenda do Biquíni. Além de fazer coisas violentas e bizarras, é tipo um GTA na Fenda do Biquíni. Ah, e eu tenho que falar, cara, os gráficos ficaram muito bons, tá ligado? Principalmente a ambientação do jogo. Sinceramente, eu acho que a Nickelodeon poderia se basear nesse jogo e fazer uma coisa legal. Tábua Harry. Esse é um personagem que aparecia no episódio O Turno Macabro, que é aquele episódio que o Lula Molusco conta pro Bob Esponja a história do terrível Zé do Picadinho. Mas voltando pro Harry, ele foi deletado do episódio e totalmente esquecido. Anos depois, um animador fez um teste de como ficaria o personagem Harry numa das cenas do episódio. Agora dá pra entender porque ele foi tirado, tá mais parecendo um personagem saído de Gravity Falls. Imagens sexuais em Super Sponge. Super Sponge é um jogo do Bob Esponja de PlayStation. Foi lançado em 2001. E galera, depois do surgimento da internet, não se tem como esconder nada de hackers. E na verdade, nem foi tão difícil assim. Alguém encontrou nos arquivos do jogo antigos rascunhos dos personagens. E foram encontradas imagens dos personagens se divertindo, se é que vocês me entendem. Uma dessas imagens era o Patrick e o Bob Esponja. E a outra era o Patrick e a Sandy. E o pior de tudo é que sim, isso é uma história real. Essas imagens realmente estavam nos arquivos do jogo. Mas obviamente elas foram cortadas da versão oficial do jogo. Bundas quadradas. Esse é um comercial do Burger King que passava livremente na TV. É um cara com uma máscara bizarra cantando e bom, também tinha umas meninas dançando com fantasia do Bob Esponja e detalhe, com uma bunda quadrada. I like square butts and I cannot lie. Squid and sea star can't deny. When a sponge walks in, four corners in his pants like he got phone book implants, the crowd. Filmagem real de Patrick e Bob Esponja. Em 2021, alguns exploradores marinhos encontraram uma versão da vida real de Bob Esponja e Patrick. Isso aconteceu durante um mergulho em 27 de julho no Oceano Atlântico. Mas embora pareça divertido pensar que os animais estão fazendo amizade, a verdade é muito mais sombria. Um especialista em estrelas do mar explicou que a razão pela qual a estrela do mar está ao lado dessa esponja é porque ela está prestes a ser devorada, já que as estrelas do mar são conhecidas por se alimentarem de esponjas e não o contrário. Bob Esponja em Chabahar. É mais um filme iraniano de qualidade duvidosa. Bob Esponja e seus amigos agora decidem que vão administrar uma fábrica de caixas. É isso mesmo, uma fábrica de caixa. Dá pra você encontrar o filme completo em alguns sites duvidosos. Só que não tem legenda nem nada do tipo. Até porque esse é mais um filme feito sem permissão da Nickelodeon. Sandy pelada. Em um dos episódios da 7ª temporada, o Plankton se passa por Sandy para tentar roubar a fórmula do hambúrguer de Siri. Nesse episódio, quando a Sandy vai tomar banho, ela tira todo o seu pelo, e a gente vê como ela é por baixo daquilo tudo. Bom, só isso já é estranho. Mas a coisa mais bizarra é como foi desenhada a primeira versão da Sandy sem os pelos. E dá pra entender porque a Nickelodeon não aceitou que esse episódio fosse ao ar.
Incidente brasileiro do Bob Esponja. Isso foi em 2016, quando Bob Esponja estava sendo transmitido na televisão, e o som da clarineta do Lula Molusco emitiu frequências. Essas frequências fizeram diversas crianças se cagarem. Supostamente o som da clarineta havia sido trocada por outro som antes de ir ao ar. Diversas crianças foram ao hospital nesse dia, só que as notícias não se espalharam porque tinha acabado de começar as Olimpíadas do Rio 2016. Então tudo isso sobre esse caso foi encobrido. Na internet afora haviam diversas postagens falando sobre esse incidente, até que vários brasileiros começaram a comentar que isso nunca havia acontecido por diversos motivos, como o fato de ninguém no Brasil saber dessa história. Mas já foi confirmado que nenhuma frequência de áudio é capaz de fazer uma pessoa se cagar. Então, é bem certeza que essa história foi inventada por algum troll. E aí, seus mitos, beleza? Curtiram o vídeo? Se você quiser apoiar o canal, é só deixar o seu like. E se você não tiver inscrito aí no canal e quiser continuar vendo esse tipo de vídeo, já sabe o que fazer, né? Só se inscrever. Valeu.